Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 4 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje o tema do nosso devocional é reconciliados com Deus, ou será reconciliados com Deus. Baseado aqui no texto de 2 aos Coríntios, nós estamos aí na maratona de leitura bíblica. Quero te incentivar, se você não está na maratona, essa é uma oportunidade. A maratona é uma maneira de incentivar a nossa leitura bíblica, incentivar essa prática tão importante para todos os crentes, que é a prática da leitura bíblica. Então hoje, 2 aos Coríntios, capítulo 4 até o capítulo de número 6. Mas eu quero destacar aqui o finalzinho do capítulo 5. Por quê? Porque o finalzinho do capítulo 5, inicinho ali do 6, Paulo vai fazer um belo resumo. Deixa eu ler o texto com vocês aqui, depois a gente conversa sobre o texto. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. 2 Coríntios 5, 20 e 21 diz assim: Portanto, e aí, portanto, aqui nos mostra que ele está concluindo um assunto. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por isso, o nosso tema, reconciliados com Deus. Agora, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aqui é um belíssimo resumo da teologia de Paulo. Paulo, aqui nesses capítulos que a gente leu hoje, a gente tem muita coisa sobre a teologia de Paulo. Por exemplo, a sua teologia escatológica, a sua teologia da consumação de todas as coisas, está muito clara aqui no capítulo 4, quando ele fala de habitarmos novamente a terra, quando ele fala de sermos revestidos ou vestidos de um corpo de glória, quando ele fala que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. São indícios aqui, são ensinos profundos, até que Paulo chega então aqui ao final desse capítulo 5, onde ele vai fazer ali uma espécie de compilado final da sua própria teologia, ou pelo menos daquilo que ele está ensinando aqui no texto de 2 aos Coríntios. Algumas coisas nós podemos pensar desse ensino de Paulo aqui da sua teologia, mas especialmente desses dois versículos que a gente falou aqui. Primeiro, é que a glória é de Deus. Olha só como Paulo começa o texto. Portanto, nós, e ele fala nós ali, está de certa forma incluindo todos os crentes, ele diz, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Paulo está dizendo, a glória é de Deus. Ele transfere toda a honra e todo o mérito do seu trabalho para Deus. Qualquer falta de humildade, toda falta de humildade, ela está ligada ao destino do mérito. Sempre que faltar humildade para mim, sempre que faltar humildade para você, ou sempre que você encontrar falta de humildade em alguma pessoa, você pode saber que a raiz dessa falta de humildade é o destino do mérito. Se a pessoa assume o mérito para si, ela automaticamente se torna orgulhosa e ela começa então a vangloriar-se do seu trabalho. Eu lembro de alguns anos atrás, quando eu estava lá nos primórdios, começando a minha caminhada com Cristo, eu lembro de uma irmã que veio aconselhar com o pastor, fez um comentário com o pastor, e ela falou o seguinte: pastor, eu não suporto, acho que já testei esse exemplo aqui em alguns devocionais aí do passado, mas ela falou assim: pastor, eu não suporto esses crentes que não leem a Bíblia, eles não estudam a palavra de Deus e aí ficam fazendo as coisas aí de qualquer forma e etc. Ela estava bem indignada mesmo
com as pessoas que não liam a Bíblia. E aí o pastor, na sua sabedoria, olhou para ela e falou assim: minha irmã, na semana passada você estava na casa da fulana de tal, você estava falando mal das pessoas. E o que o pastor quis dizer? Que ela estava jogando mérito para ela mesma, de ler muito a Bíblia, que ninguém lê a Bíblia, mas ela estava esquecendo dos próprios erros dela. Ela estava se esquecendo de que, às vezes, também ela ia incorrer nos pecados. É claro que ela não aceitou muito bem aí a reprimenda do pastor, né? Ela ficou brava com o pastor e tal. Mas o ponto era isso, ela era uma pessoa que, se não tinha prática, pelo menos fez fofoca, mas estava preocupado com as pessoas que não liam a Bíblia, né? Então, isso acontece com pessoas que não entendem aonde está o mérito, ou não entendem aonde está o mérito. Então, primeira coisa que Paulo começa dizendo: olha, a glória de Deus, nós somos apenas embaixadores, nós somos apenas trabalhadores, é por nosso intermédio que Deus faz o apelo, contudo, a glória é de Deus. Agora, pastor, ok, então se eu não posso criticar a pessoa, como eu posso desafiar a pessoa à mudança? O próprio texto aqui vai dizer. Por quê? Qual é o grande problema do homem? O grande problema do homem é não ler a Bíblia? O grande problema do homem é não ter educação? O grande problema do homem é não ter justiça? Qual é o grande problema do homem? Qual é o meu grande problema? Qual é o seu grande problema? Qual é o grande problema da humanidade de forma geral? Nós estamos afastados de Deus. Esse é o verdadeiro problema. Paulo fala aqui no texto: Deus nos usa como embaixador para apelarmos aos homens. Reconciliem-se com Deus. Por quê? Porque vocês estão em guerra com Deus, vocês estão separados de Deus. E esse é o verdadeiro problema dos homens. E aí, como nós incentivamos as pessoas à mudança? Como você pode incentivar as pessoas à mudança? Como você mesmo pode obter ou buscar mudança, transformação de vida? Aproximando de Jesus. Quanto mais próximos nos tornarmos de Cristo, quanto mais próximos nos tornarmos da sua palavra, mais nós vamos aprender com Ele. E esse é o segredo. Se você quer ver mudança de vida nas pessoas, não adianta você criticar, não adianta você tentar ficar forçando a pessoa uma mudança que vai ser apenas exterior ou psicológica, enfim. Mas o que todos nós precisamos é de uma mudança que seja profunda. E essa mudança é a reconciliação com Deus, é nos aproximarmos de Deus. Pessoas, anota isso que isso é importante, pessoas mudam quando são iluminadas pela graça. Paulo, inclusive, vai seguir aqui falando sobre isso. O versículo 1 do capítulo 6, né, o próximo versículo aí depois desse, ainda dentro dessa conclusão de Paulo, ele fala assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O que ele está dizendo? Não recebam em vão a graça de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? A verdadeira mudança, a verdadeira transformação que todos nós estamos almejando e que todos nós buscamos, ela só acontecerá quando nós aproximarmos da graça e do amor de Deus, quando nós nos aproximarmos de Cristo. Literalmente o amor de Deus nos constrange, é isso mesmo. O amor de Deus nos constrange porque, ao olharmos o que Ele fez, nós mesmos não poderemos continuar com as mesmas práticas. Voltando lá na irmã que estava indignada com os crentes que não liam a Bíblia, como incentivar as pessoas a lerem a Bíblia? Só existe uma maneira: reconciliando ou aproximando as pessoas de Deus. Quanto mais elas se aproximarem de Deus, mais elas terão interesse em descobrir quem é esse Deus. Quanto mais você falar de quem Deus é, mais elas vão ter interesse em saber um pouco mais sobre quem Deus é. E aí, fazendo assim, você vai literalmente incentivar a pessoa. Não incentivar obrigando essa pessoa, falando para ela. Ou então, né, às vezes a gente usa artigos e elementos que são carnais. Olha, lê a Bíblia, porque lá tem tesouros. É óbvio, a Bíblia tem tesouros, mas aí você vai incentivar a pessoa a ler a Bíblia em busca desses tesouros, né? Ou seja,
querendo edificar a si mesmo, ou querendo para si mesmo. A ideia é conhecer melhor aquele que nos amou, conhecer melhor aquele que nos reconciliou com ele. Então, isso vale para todas as áreas da vida. Incentivamos as pessoas à mudança através da reconciliação, apresentando Jesus para elas. E, em terceiro lugar, a grande obra de Deus. Paulo vai finalizar o seu texto falando dessa grande obra de Deus. Qual é a grande obra de Deus? Jesus assume o lugar de pecadores. Ele apresenta agora o grande mistério da história da humanidade. O grande segredo da história da humanidade está aqui nesse versículo. Muitos passam batido, muitos não pensam muito sobre ele, mas aqui está o paradoxo do amor. Qual é o paradoxo do amor? Olha só, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, é um paradoxo, aquele que não tem pecado se torna pecado para que aqueles que têm pecado se tornem impecáveis. É o paradoxo do amor. É exatamente esse o grande mistério da história da humanidade. E aí, se o segredo da humildade é o destino do mérito, para onde eu ponho o mérito vai dizer se eu sou humilde ou não, aqui nós vamos ver o segredo da dignidade. Dignidade se tornou até mote, né? Se tornou até motivos de campanha política. Vamos dar dignidade para as pessoas e assim por diante. Ninguém vai ser digno porque tem casa, ninguém vai ser digno porque tem carro, porque tem saúde. Tudo isso é muito bom, mas isso não traz dignidade para as pessoas. O que traz dignidade para as pessoas é o fato de que um Deus poderoso, o Rei do Universo, o grande Criador de todas as coisas, o soberano de toda a terra, aquele que governa e controla todas as coisas, com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia, esse mesmo tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa e pagou o preço dos nossos pecados. Aí está a verdadeira dignidade. A verdadeira dignidade está no fato de que Deus assume o lugar dos pecadores. Deus assume os pecados daqueles que eram de fato pecadores. Ele se torna pecado para aqueles que de fato eram pecadores, para que nós tivéssemos então a sua justiça, e esse é o grande paradoxo da humanidade. Bom, moral da história, resumo aí de tudo isso. Poderíamos ficar aí com um resumo, né? Vamos lá, qual é o resumo? Pessoas reconciliadas com Deus são pessoas que aceitaram o perdão de Deus em Jesus. Essas são de fato as pessoas reconciliadas com Deus. Como você descobre alguém reconciliado com Deus? É porque ele está na igreja X, Y ou Z? É porque ele faz o bem para os pobres, ele ajuda os pobres e leva comida para aqueles que não têm comida? Esses são os reconciliados com Deus? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, os reconciliados com Deus são aqueles que aceitam, porque aceitar o perdão de Deus pode parecer trivial, pode parecer óbvio, mas não é. Aceitar o perdão de Deus é algo que nós precisamos intencionalmente fazer, porque normalmente não aceitamos. Nosso orgulho não deixa. Precisamos pagar os nossos pecados, né? Precisamos purgá-los. Então, não vamos aceitar assim tão facilmente. Então, aqueles que são reconciliados são os que aceitam o perdão de Deus. E aí, qual é o desafio? O desafio desta manhã é o seguinte: dignidade e humildade não estão ligados ao que vai acontecer hoje. Dignidade e humildade não estão ligados ao que vai acontecer hoje. Você não vai ser digno ou você não vai se tornar mais humilde dependendo do que vai acontecer hoje. Não. Você e eu somos humildes ou dignos por causa de algo que aconteceu lá no passado. E crer nisso, fé, né? Jesus nos incentiva a fé. Crer nisso é que vai trazer dignidade e humildade para cada um de nós hoje. Então, vá para o seu trabalho, vá para as suas tarefas do dia aí, sempre sabendo o seguinte: a minha humildade não está ligada ao que vai acontecer, está ligada ao fato de onde eu vou colocar o mérito das coisas.
E a dignidade está no fato do paradoxo do amor. Aquele que não tinha pecado tornou-se pecado, para que eu, que era pecador, que sou pecador, pudesse então me tornar justiça de Deus. Esse é o grande paradoxo do amor. Tá certo? Vamos orar, colocar tudo isso aí diante de Deus. Pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, é diante do Senhor que nos colocamos nesta manhã e nos colocamos, Pai, para dar toda a honra e toda a glória ao Teu santo nome. Senhor, sabemos o quanto é difícil aceitar de bom grado o Teu perdão pela graça. Como é difícil, Pai, aceitar a dificuldade de mudança em nossa vida e a dificuldade de mudança nas pessoas ao nosso redor. Como é difícil não ser humilde, como é difícil, Pai, como é fácil ser orgulhoso, como é fácil, Senhor Deus, nos orgulhar dos nossos méritos e esquecer daquilo que as pessoas fazem. Isso nos torna tão justiceiros e nos afasta cada vez mais do Senhor. Mas essa manhã ouvimos a Tua palavra e pedimos, Senhor, enche-nos da dignidade desta verdade, que o paradoxo do amor, que essa graça poderosa derramada sobre as nossas vidas, possa se tornar hoje, Senhor Deus, a âncora das nossas vidas, a vela que nos conduz, possa se tornar, Pai, o combustível para a nossa caminhada de hoje. Que o nosso entendimento seja esse, de que a humildade e a dignidade não estão ligados àquilo que fazemos. Nós oramos e oramos assim, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um recadinho importante. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos sala de oração com a pastora Flávia Heller e todas as mulheres. Então você que quer orar, que gosta de orar, hoje às 20 horas nós vamos ter então esse momento aí de oração, tá bom? Deus abençoe, uma ótima quarta-feira para todos, fiquem com Deus.